Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos neste canal, nos honrem com a adesão a esta tribuna que pertence a todos vocês, bem como àqueles que amam as cidades onde nasceram ou escolheram para viver. O melhor estímulo que vocês podem dar ao nosso trabalho é postando comentários, likes e emitindo opiniões, concordantes ou discordantes. Elas serão todas bem-vindas e, na medida do possível, respondidas. O tema de hoje já vem sendo repetido em outros vídeos deste canal. São os motoassaltantes, criminosos que circulam pelas cidades brasileiras por horas até divisarem um cidadão distraído, uma cidadã distraída, uma criança, um jovem, portando um celular para atacarem. Não pensam duas vezes em lesionar ou até mesmo liquidar um cidadão que resista a entregar o seu aparelho celular. A sociedade brasileira assiste de braços cruzados que ataques que não duram um minuto saiam sempre exitosos. Não, isso tem que acabar. Mas tem que acabar como? Com algum tipo de estratégia. O que não pode é o cidadão ficar refém desses criminosos. Como nós não vemos rondas policiais, a única categoria que roda pela cidade são os taxistas. Faça sol, faça chuva, de manhã, de tarde, de noite, a qualquer horário nós temos taxistas que muitas das vezes preenchem o vazio deixado pela autoridade pública. Sim, são taxistas que levam moradores aos hospitais, senhoras grávidas em trabalho de parto. Quantos e quantos e quantos taxistas já não fizeram, inclusive, trabalhos de parto na rua ou em seus carros? Essa é uma categoria simplesmente fundamental para toda a cidade. Eu lamento apenas somente ver taxistas rondando pelas cidades. Porque se houvesse mais ronda policial pelas cidades, eu não tenho dúvida que esses criminosos sairiam das ruas. Eu não tenho a menor dúvida que esses covardes se esconderiam. Agora, o que não pode é o criminoso saber que não há ronda policial, que ele pode circular com a moto sem que o capacete ostente a placa da moto. Sim, porque se eles ficam circulando na cidade procurando a vítima, eles estão se expondo. E nossos representantes uniformizados têm que estar atentos a isso, porque eles não saem dos seus esconderijos e atacam a primeira pessoa que aparece. Não! Eles ficam circulando para encontrar uma vítima. E é nesse horário que a sociedade tem que neutralizá-los. Uma vez eu estava fazendo uma palestra para um grupo de pessoas sobre esse assunto e uma delas me perguntou: Ascioli, e se a placa do capacete for diferente da placa da moto? Eu digo: ótimo, excelente, ele deu material para abordagem. Vai ter que explicar de quem que é aquela moto que ele está pilotando. Bom, e se a placa do capacete for inexistente? Melhor ainda, produziu matéria probatória contra si mesmo. Já vai sair dali direto para preventiva. Bom, mas se na audiência de custódia pela manhã ele for solto, bom, isso é um problema
que nós temos que estudar adiante. Todos sabemos que o marginal, quando sai à rua, ele sai com um endereço de um terreno baldio na mente. Sim, porque se for preso, ele vai dar como domicílio aquele terreno baldio que só será descoberto quando for feita uma diligência para citação, intimação, notificação. Nesse momento é que a sociedade sabe que aquele indivíduo deu um endereço que não existia, porque ele sabe que a delegacia policial não tem meios de descobrir se o endereço que ele fornece é verdadeiro ou não. Com um pouco de esforço, utilizando o Google Maps, as delegacias poderiam descobrir se os endereços que os criminosos fornecem são endereços verdadeiros ou não. Agora, há uma outra coisa que as pessoas não se dão conta. O criminoso, quando vai à rua, vai com 3 camisas. Vai descartando uma a uma após os assaltos. Então, fica extremamente difícil uma vítima, ou mesmo passantes que assistem o episódio, descreverem o marginal. Ele está de capacete, casaco, calça, bota, sapato, sem qualquer indicação. É difícil. É difícil. Até mesmo braços cobertos para não mostrar as tatuagenzinhas. Então vamos colocar a placa da moto nos capacetes. Senhores responsáveis pelas cidades brasileiras, qual é a dificuldade para se impor a colocação da placa da moto nos capacetes? Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade de proibir indivíduos de andarem usando capacetes nas calçadas? Sim, porque não é o cidadão que vai abordar esses indivíduos, não. É a autoridade policial que, circulando, vai ver indivíduos de capacete andando nas calçadas. Eles têm que colocar o rosto à mostra. Por outro lado, a placa da moto no capacete vai permitir ao policial, dentro de uma viatura, questionar, investigar o sistema, se aquela placa é verdadeira ou não, e já partir para a abordagem com uma razoável margem de acerto. Agora, volto à pergunta: qual é a dificuldade para as autoridades brasileiras e os legisladores obrigarem a colocação da placa da moto nos capacetes dos motociclistas, dos condutores? Nós vamos esperar até quando? Mais mortes? Mais trucidamentos? Mais desmoralização de pessoas e humilhações? O brasileiro hoje em dia tem medo de ir à padaria com receio de não voltar vivo para casa. Bom, senhores legisladores e autoridades do país, eu, Augusto Ascioli de Oliveira, peço mais uma vez que seja determinado que os capacetes de motociclistas ostentem em material fosforescente a placa da moto, como medida preventiva, para nós começarmos a reduzir o ataque aos cidadãos nas ruas do país. Este vídeo foi produzido por Augusto Ascioli de Oliveira.
na cidade do Rio de Janeiro.